como disse, escolhi um tema um bocadinho mais soft em termos de duração, porque o tema em si é extremamente interessante. Mas, portanto, é um grupo menos vasto do que outros que já fizemos. Vamos falar de rapinas noturnas, que em Portugal são 7 espécies. E isso, comparativamente às sessões anteriores, vai-nos dar tempo de falar um bocadinho com mais detalhe sobre cada espécie. Ora, então o índice para a sessão de hoje é este. Começamos, como é habitual nestes webinários sobre identificação, uma breve passagem pela questão da taxonomia, depois um resumo de quais são as espécies de rapinas noturnas que há em Portugal, e depois no ponto 3, que como habitualmente é o mais longo, vamos falar da identificação de cada uma delas e eu vou dar alguns elementos adicionais também sobre a distribuição, que às vezes é útil também para sabermos o que é que podemos encontrar em cada zona. Ora, então, a taxonomia começa com este diagrama que alguns de vocês já conhecem, mas para quem não sabe, é um diagrama que é retirado da Wikipédia e que tem esquematicamente a organização, que é o sistema inventado pelo Linneu, e depois foi aperfeiçoado nos tempos seguintes, e que tem então a hierarquia de classificação dos seres vivos, que tem estes sucessivos níveis, desde a vida que agrega todos os seres vivos até chegar ao nível de espécie. Depois há alguns níveis intermédios que não estão aqui representados, alguns deles até foram criados mais tarde e eu vou referir alguns a seguir. Portanto, o grupo que nos interessa hoje, que é das rapinas noturnas, pertence, como todas as aves, ao reino animal e ao filo dos cordados e à classe das aves. A classe das aves, como eu já referi noutras situações, é composta por 40 ordens, sendo que uma delas é a dos passariformes, que tem mais espécies que todas as outras, e esta é a diferença entre aves e pássaros, é que aves são uma classe e pássaros são uma ordem, mas hoje não vamos falar de passariformes, vamos falar de strigiformes. Strigiformes, que é a ordem à qual pertencem todas as rapinas noturnas. Estas rapinas noturnas distribuem-se por 2 famílias, a família, portanto, que é o nível hierárquico abaixo de ordem, e dentro destas 2 famílias encontramos 28 géneros e 236 espécies. Da última vez que eu tinha feito esta apresentação, o número de espécies era um bocado inferior, porque a taxonomia está em constante evolução e frequentemente há espécies que são divididas em 2, outras que são agrupadas, portanto, isto não são números completamente estáveis e os números que eu estou a apresentar agora, daqui a um ano, poderão já não ser exatamente estes. Portanto, tomem estes números como uma referência e não como um valor rígido. Ora, 236 espécies para um total de quase 11 mil espécies de aves que há em todo o mundo, isto representa um pouco mais de 2%, o que significa que cerca de 2%, 2,1% das espécies do mundo são aves de rapina noturnas. Eu já vou voltar à taxonomia, mas sumariamente vou apresentar aqui quais são as principais características das aves a que nós chamamos rapinas noturnas. Estas aves, como eu referi, pertencem à ordem dos strigiformes e apresentam as seguintes características. Têm uma cabeça grande, portanto, proporcionalmente ao resto do corpo, é uma cabeça relativamente grande, e isto que eu digo a seguir é um aspecto que distingue de quase todas as outras aves, tem um disco facial com os olhos voltados para a frente, os 2 olhos virados para a frente, enquanto que a maioria das outras aves têm os olhos orientados lateralmente, portanto, um para cada lado. E nós, nas outras aves, raramente vemos os 2 olhos ao mesmo tempo, a menos que ela esteja a olhar de frente para nós e mesmo assim vemos os olhos de lado. As rapinas noturnas não, têm os 2 olhos virados para a frente, como os seres humanos. Qual é a diferença face às restantes? Os 2 olhos virados para a frente significa que o campo de visão dos 2 olhos se sobrepõe. Isto permite visão binocular, ou seja, ajuda a calcular melhor as distâncias. Quando nós vemos algo, nós também temos 2 olhos. Porquê? Porque 2 olhos, como o ângulo de visão de cada olho é ligeiramente diferente, isso ajuda-nos a medir a distância dos objetos. E as rapinas noturnas também têm esta faculdade. Há muitas aves que têm um olho para cada lado, portanto, elas não têm a sobreposição dos 2 campos. Não têm a visão binocular, mas têm uma vantagem muito grande. Ao ter um olho para cada lado, têm um campo de visão de quase 360 graus, porque conseguem. O olho esquerdo vê a metade toda a esquerda e o olho direito vê a metade toda a direita. Portanto, vêem quase até à nuca. Basta-lhe girar ligeiramente o pescoço e veem tudo. As rapinas noturnas não conseguem ver para trás, mas têm a visão binocular. Não se pode ter as 2 coisas,
e no caso das rapinas noturnas, elas desenvolveram mais esta capacidade de visão binocular e é por isso que têm os dois olhos voltados para a frente. Tem umas asas grandes e arredondadas, portanto, que é uma característica também que nós vemos quando vemos fotos de aves de rapinas em voo. Tem uma plumagem críptica. Críptica quer dizer que se disfarça ou que se confunde com o meio envolvente. Portanto, não é uma plumagem muito colorida, não é uma plumagem que se destaque. Normalmente as rapinas noturnas são de tons acastanhados e às vezes tem assim uma mescla de manchas mais escuras, que faz com que se confundam com a vegetação ou com os troncos das árvores. E, por exemplo, o caso da coruja das neves que ocorre no Ártico, ela é quase totalmente branca, o que é útil para uma ave que se mexe num ambiente que está muitas vezes coberto por gelo. Portanto, a plumagem críptica neste sentido de que se confunde facilmente com o meio envolvente, dificultando a detecção destas aves visualmente por parte de outros seres vivos. E uma característica também muito interessante é o voo completamente silencioso. Há algumas experiências que já foram feitas em laboratório em que se compara o ruído produzido, por exemplo, por um pombo ou por um falcão, usando depois medidores acústicos, e o voo de uma rapina noturna que praticamente não faz qualquer tipo de ruído. Elas são absolutamente silenciosas a voar, o que também decorre das características da plumagem que lhes permite voar silenciosamente. Para quê? Para se lançarem sobre as suas presas sem serem ouvidas. Reparem que elas voam de noite, sobretudo, e as presas, que são maioritariamente pequenos mamíferos, são mamíferos que saem à noite, e como à noite há pouca luz, estes mamíferos também têm que se basear muito no ouvido para detectar eventuais perigos. E, portanto, as rapinas noturnas desenvolveram esta estratégia de não serem ouvidas para se conseguirem lançar sobre as suas presas, aproximando-se delas sem serem vistas nem serem ouvidas. Portanto, a plumagem já lhes permite esse tipo de voo. E, por fim, o que também decorre um bocado do seu nome, são espécies com hábitos, na sua maioria, algumas aparecem de dia, mas maioritariamente têm hábitos crepusculares e noturnos. Ao contrário do que muita gente julga, existe um bocado aquela crença de que as rapinas noturnas veem muito bem à noite. É claro que elas veem melhor do que as outras aves, mas não se pense que as rapinas noturnas conseguem ver quando há escuridão total. Não conseguem. Já foram feitas experiências também em laboratório com corujas das torres e outras espécies. E se a escuridão for total, não há qualquer tipo de luz e depois largam um ratinho e a coruja consegue apanhar. Porquê? Porque dos vários sentidos, o que está mais desenvolvido não é a visão e sim a audição. Apesar de se pensar muito que as corujas veem muito bem, a audição com os ouvidos fortemente assimétricos permite-lhes detectar, mesmo num ambiente de escuridão total, permite-lhes detectar exatamente onde é que está a presa e lançar-se sobre a presa sem a ver. Portanto, isto é também uma das características que eu considero mais interessantes acerca destas aves. Não estou a dizer que a visão seja inútil, claro que a visão é útil. São sentidos complementares, mas a audição nas rapinas noturnas está extremamente desenvolvida para lhes permitir exatamente encontrar as suas presas, mesmo quando a iluminação for deficiente. Bem, voltamos aqui à ordem Strigiformes. Como eu disse, compreende 236 espécies, tem duas famílias. A primeira família é a família Titonidae, que inclui a nossa bem conhecida coruja das torres, e que, enfim, genericamente chama-se esta família a família das corujas das torres, embora nem todas vivam nas torres, porque, por exemplo, há uma em África que é a Tito capensis, que mora em campos com capim, portanto é a coruja do capim, mas pertence à mesma família, ao género Tito, e portanto nós dizemos que são as corujas das torres. E depois a família maioritária, que é a família Strigidae, que tem 220 espécies, a que normalmente se chama corujas verdadeiras, que são os true owls em inglês, e os mochos e os bufos. Portanto, esta família reúne a maior parte das espécies, só as corujas das torres é que estão numa família à parte. Então, a família Titonidae compreende 16 espécies, que estão organizadas em duas subfamílias. As subfamílias acabam em iné, portanto será a subfamília Titoninae e a subfamília Fodilinae, que é os Bay Owls, que eu nem sei bem o nome português para isto, e as Tito Owls, que é onde pertence a nossa coruja das torres, que tem aqui 14 espécies, aqui 2 espécies. Portanto, estão agrupadas em duas subfamílias. E a coruja das torres é o único representante desta família portanto, na Europa e em Portugal. E depois a família Strigidae, que é a mais vasta, como vimos, tem 3 subfamílias. Aliás, não é bem assim, já vou explicar porquê.
porque a taxonomia já sofreu aqui algumas alterações. Este diagrama que eu vou mostrar a seguir foi retirado do Handbook of the Birds of the World, que foi produzido pela BirdLife ao longo dos últimos 25 anos, mas desde que saíram os primeiros volumes, a taxonomia já sofreu algumas alterações, portanto, este diagrama já não está totalmente atualizado, mas foi o único que eu consegui arranjar assim visualmente apelativo e, portanto, eu vou apresentá-lo fazendo esta salvaguarda de que já houve aqui algumas alterações. Temos 3 subfamílias, que é o nível abaixo de família, e depois temos 6 tribos, que é o nível abaixo de, família, de subfamília, mas acima de género. E depois temos 220 espécies. Portanto, temos a família Strigidé, distribuída em 3 subfamílias, Striginé, Surniné e Asioniné, e depois, portanto, as subfamílias são os amarelos, e depois os verdes, que são as tribos. Estão aqui, agora não vou ler todas, mas estão aqui representadas, e depois em baixo vê-se o número de espécies em cada uma das tribos, e entre parênteses os géneros. Por exemplo, o Otis scops, que é o moço de orelhas, está aqui, género Otis, que pertence a esta subfamília. Eu disse que houve aqui algumas alterações, porque, por exemplo, esta tribo Ninoxini, que não existe na Europa, entretanto já foi promovida, digamos assim, a subfamília. Portanto, as autoridades taxonómicas entenderam que este grupo é suficientemente distinto para não ser apenas uma tribo. E penso que esta Asioniné já foi junto à Striginé outra vez. Portanto, estes blocos, chamemos-lhe assim, de vez em quando vão mexendo. Isto não acontece só com os strigiformes, acontece com todos os grupos. Portanto, eu estou a apresentar isto mais para vocês perceberem como é que esta classificação está organizada, mas não vale a pena estarmos aqui a fixar estes detalhes todos, porque, como eu disse, aquilo que é verdade hoje pode já não ser verdade daqui a 1 ano ou 2, porque está sempre a ser investigado a nível taxonómico, mas a ideia aqui é que as rapinas noturnas e esta família Strigidé está organizada assim em diferentes tribos. Bom, vamos então ver, deixamos as questões taxonómicas e vamos ver as espécies de rapinas noturnas que há em Portugal, que são 7 espécies regulares e mais uma acidental. As 7 espécies regulares, como eu disse, há uma que é da família Titonidae, que é a coruja das torres, e depois há 6 espécies da família Strigidae, 6 espécies regulares, faz as tais 7, e depois uma espécie acidental. Esta espécie acidental é uma espécie que não é vista em Portugal desde o século XIX. Mas pronto, existe um registro histórico, é um registro do tempo da monarquia. Para quem sabe, o rei Dom Carlos era um naturalista muito interessado, mais virado para a parte da oceanografia, dos mamíferos marinhos, mas também se interessava muito por aves e os testemunhos do rei Dom Carlos, ainda que não sejam muito detalhados, dão-nos algumas informações sobre qual era a situação das nossas aves no século XIX. E, como sabem, infelizmente o rei acabou por ser assassinado e isso acabou por cortar, deixar incompletos os trabalhos que ele vinha a desenvolver e, portanto, haveria porventura outras informações que nunca terão sido passadas à forma escrita. O que nós sabemos, apesar de tudo, é que havia uma espécie que ele registou em Pancas. Pancas fica junto à Reserva Natural do Estuário do Tejo, portanto ali no concelho de Benavente, distrito de Santarém, mas perto de Lisboa, e que foi a coruja moura, que é uma coruja do norte da África, que se chama Asio capensis. Não se conhecem registros mais recentes, portanto não se sabe se isto foi realmente só apareceu cá por acidente ou se a espécie era regular. Não temos muitas informações. O que sabemos é que ocorreu nessa altura e, portanto, a espécie, por exemplo, pelo menos está registada como sendo de ocorrência acidental em Portugal. Mas pronto, isto é apenas um apontamento, uma curiosidade. Temos 6 espécies regulares, que é destas que vamos falar. Ainda para referir que na Madeira há uma espécie de rapina noturna, que é a titualba, a coruja das torres, além de ocorrer no continente, ocorre na Madeira. Na Madeira e creio que no Porto Santo, e não tenho a certeza se nas desertas também. E nos Açores também há uma espécie que é o Asiotus, aquilo que nós chamamos bufo pequeno, que nos Açores chamam simplesmente mocho. Não tem que discriminar com adjetivos porque só há uma espécie, que é portanto, o Asiotus, que ocorre no grupo oriental e no grupo central. Não há nas flores nem no corvo, habitualmente. Portanto, há nas outras 7 ilhas. Portanto, temos titualba na Madeira, Asiotus nos Açores. Nos Açores também há uma outra espécie acidental, que é a coruja das neves, aquela que eu estava a falar há pouco, que é uma espécie das regiões árticas. Já houve 2 ou 3 registros dessa espécie nos Açores, mas é acidental, aparece lá no inverno.
Bem, agora falemos rapidamente do estatuto migratório destas espécies. Destas 7 espécies, temos em Portugal 5 espécies que são residentes, ou seja, estão presentes ao longo de todo o ano. Zé, é possível verificar? Penso que há um microfone ligado. Estou a ouvir aqui interferências. Ok, acho que já está. Obrigado. Portanto, temos 5 espécies residentes. Atenção que são parênteses para dizer que ultimamente até tenho tido algumas trocas de informação sobre isto. O termo residente às vezes dá origem a algumas confusões. Eu não gosto especialmente deste termo, porque residente não é sinónimo de sedentário. Sedentário aplica-se a um indivíduo, uma ave, que está presente no mesmo local. A ave não migra, a ave está naquele local durante todo o ano. Isso significa sedentário. Residente significa que a espécie ocorre no local ao longo de todo o ano, mas que não são necessariamente os mesmos indivíduos. Portanto, pode haver rotação de indivíduos. Acontece com os guarda-rios em muitos sítios, nós vemos guarda-rios ao longo de todo o ano, mas não são os mesmos indivíduos, e a anilhagem prova que assim não é. Portanto, eu não vou entrar agora na questão do sedentarismo, porque estas rapinas noturnas também, a maioria delas faz alguns movimentos. Mas, portanto, só para clarificar aqui o uso do termo residente. Temos 5 espécies residentes, o que significa que estão presentes no nosso território durante todo o ano. Temos 2 espécies que são migradoras, das quais uma é estival. Estival, para quem não sabe, é um adjetivo que deriva de estio, e estio é um sinónimo de verão, embora seja uma palavra menos usada, mas estival significa, portanto, que ocorre durante o verão. Quando nós dizemos verão, em termos de aves, estamos, na verdade, a querer dizer primavera-verão. Estamos a querer dizer que vem à Europa para nidificar e que depois, portanto, está cá, normalmente é desde março a setembro, ou de abril a setembro, depende das espécies, e depois vai-se embora. Portanto, estival, embora o termo derive de estio, aplica-se à primavera e ao verão. E depois temos uma espécie invernante, que é, portanto, a espécie estival é o mocho pequeno de orelhas, a espécie invernante é a coruja do Nabal, que só aparece cá na estação fria. Mas, e aqui entramos na questão do residente versus sedentário, é que algumas espécies residentes podem efetuar movimentos dispersivos. Ou seja, não são migrações de longa distância, mas não ficam no mesmo sítio o ano todo, o que faz com que depois, em certas regiões, elas só apareçam em certas épocas do ano. Portanto, só também aqui para distinguir entre o residente e... O facto de fazerem movimentos dispersivos não impede que sejam residentes. Bom, então, posto isto, vamos passar à parte da identificação das espécies propriamente ditas. Eu aqui dividi em 2 grupos. O primeiro grupo são as rapinas, aquilo que eu chamei as rapinas noturnas comuns, que são 3 espécies, são aquelas que são relativamente fáceis de encontrar, e depois a seguir vamos ver as pouco comuns. Ora, nas rapinas noturnas comuns temos 3 espécies, são a coruja das torres, o mocho galego e a coruja do mato. Estas 3 espécies ocorrem por todo o país, no continente. Nas ilhas, como eu disse, há a coruja das torres na Madeira, e nos Açores não há nenhuma destas espécies. Mas no continente encontramos estas 3 espécies de norte a sul do país. Quando eu digo de norte a sul, significa que ocorrem em todas as regiões, não quer dizer que ocorram em todos os locais, porque isso depende um bocado do habitat. Mas, de uma forma geral, estas 3 espécies podem ser encontradas por todo o território nacional. Começamos pela coruja das torres, que é o único membro da família Titonidae no nosso país. Esta coruja caracteriza-se pela sua plumagem branca nas partes inferiores, às vezes assim um bocadinho de cera pintada de castanho, e o disco facial branco com os olhos negros. E depois, na parte superior, a plumagem é assim bege, também com umas mesclas de cinzento. Portanto, branca por baixo, bege por cima. Quando está a voar, a parte por baixo das asas também é branca, e portanto quando nós vemos a coruja das torres a voar por cima, vemos basicamente um vulto branco. E eu acho isto um aspecto curioso, porque a primeira vez que eu vi uma coruja das torres foi, salvo erro, em 1989. Estava no Alentejo, ao pé de uma estação ferroviária que agora está desativada, que era a estação de Castro Verde. E enquanto eu estava lá, começo a ouvir assim uns guinchos e vejo assim um fantasma branco a passar por cima. É claro que a estação estava iluminada e, portanto, eu depois rapidamente consegui perceber que era uma coruja das torres. Mas eu, ao ver aquela silhueta nessa situação e em situações posteriores, não pude deixar de imaginar como é que seria há 100 ou 200 anos, quando não havia iluminação pública e as pessoas viviam nas aldeias ou nas vilas, mas não havia iluminação, e depois viam à noite assim uns vultos brancos a voar e a fazer uns guinchos esquisitos.
e não é difícil imaginar que começasse a haver crenças e associações a criaturas fantasmagóricas e vindas do além e mais uma série de coisas, e daí a associação às vezes às observações de corujas e a maus espíritos e outra série de crenças que na verdade decorriam de se verem assim umas criaturas a voar à noite que gritavam e que ninguém sabia muito bem o que era. Porque depois, obviamente, mais tarde começou-se a perceber, e hoje em dia, com a iluminação, nós vemos uma coruja das torres a voar e rapidamente percebemos o que é. Mas no passado não era assim, portanto, elas eram vistas, mas eram seres mal conhecidos. Portanto, enfim, eu imagino que a crença tenha vindo daí. Há aqui um aspecto que eu também queria salientar, que é importante para as espécies seguintes, que foi isto que eu referi, os olhos negros. A cor dos olhos é um aspecto muito relevante para nós distinguirmos entre as várias espécies de rapinas noturnas. Não nos diz sempre qual é a espécie, porque às vezes há várias espécies que partilham a mesma cor dos olhos, mas permite-nos logo dizer qual é que não é. Porque há umas com os olhos, das que ocorrem em Portugal, umas têm os olhos pretos, outras amarelos e outras cor de laranjas. E nós depois já vamos ver os vários casos. Portanto, a cor dos olhos é um aspecto essencial, ou pelo menos extremamente útil, para nós conseguirmos logo restringir a identificação a 2 ou 3 espécies. E depois, mais para a frente, já vou contar uma história engraçada sobre isso. Esta coruja, tal como a maioria das espécies, tem hábitos noturnos, o que significa que normalmente não se vê durante o dia. Normalmente, porque há exceções, há sempre exceções e ocasionalmente vemos uma coruja das torres a voar de dia. Normalmente isso acontece quando ela foi espantada. Elas durante o dia escondem-se ou em celeiros, ou em igrejas, ou em edifícios abandonados. Mas se alguém entrar lá no edifício, a coruja assusta-se e voa e vai para uma árvore ou uma situação semelhante. Mas não costumam andar a caçar de dia, é muito raro. Elas saem à noite para caçar. O nome científico é titualba. Hoje em dia, o sítio mais conhecido para ver esta espécie é a lesíria de Vila Franca de Xira, ali no estuário do Tejo. E isso acontece porque já desde há uma série de anos que se sabe que aquela lesíria é muito procurada por corujas das torres, e a contagem máxima que eu tenho conhecimento, feita por uma pessoa que andava a estudar as corujas das torres, a contagem máxima percorrendo a lesíria toda foram, se a memória não me falha, 170 na mesma noite. 170 ou 175 corujas das torres. Foi assim, não sei o valor exato, mas era desta ordem de grandeza. Mas há aqui um aspecto interessante. As corujas das torres, o número delas é muito elevado durante o verão e o outono, mas depois, quando chega a janeiro, começa a diminuir e em março e abril é muito baixo. Portanto, se alguém for lá em março ou abril ou até maio fazer a voltinha da lesíria, vai ver, se calhar, enfim, meia dúzia, uma dúzia de corujas das torres. A partir do verão, o número aumenta imenso. Porquê? Porque elas na primavera vão para os seus locais de nidificação e aquela lesíria é muito boa para elas se alimentarem, porque tem lá os postos e está cheio de micromamíferos, etc. E, portanto, é um bom local de alimentação, mas não tem muitos edifícios para elas construírem ninho e, portanto, na época dos ninhos elas afastam-se para outras zonas onde tenham melhores condições de nidificação e, portanto, o número delas na lesíria baixa imenso nessa altura. A melhor altura para ver corujas na lesíria, em quantidade, eu diria que é no segundo semestre, entre julho e dezembro. Não quer dizer que não se veja noutras alturas, como eu disse, mas nesta altura o número já começa a diminuir e em março, abril é comparativamente baixo. Portanto, isto fica esta informação também para quem gosta de ver a lesíria. Noutros sítios do país, os locais onde eu costumo encontrar corujas das torres, normalmente é junto a edifícios abandonados. Um dos locais da minha predileção são antigas estações ferroviárias, que às vezes têm aqueles velhos armazéns ou edifícios arruinados, que são sítios onde tipicamente há a coruja das torres. Também ao pé das aldeias, às vezes nas vilas, perto dos campanários das igrejas, também há em localidades de maior dimensão, embora aí sejam mais difíceis de ver por causa de todo o ruído ambiente. Mas elas aparecem quer em meio urbano, quer em meio rural. E a lesíria de Vila Franca é uma exceção em termos da densidade de corujas que lá ocorre, que eu não conheço mais nenhum sítio do país com essa densidade, mas aparecem noutros sítios. Portanto, procurar às vezes ao pé de estações ferroviárias, por exemplo, costuma dar resultado. Segunda espécie é o mocho galego, que é uma espécie muito mais pequena, também de um pombo aproximadamente. E o mocho, ou de um pombo, estou a falar de um pombo pequeno, de um pombo doméstico. O mocho, ao contrário da coruja das torres, é uma espécie que é frequentemente vista de dia. Eles são ativos de dia, embora de dia não quer dizer que se vejam mochos ao meio-dia. Não é muito habitual ver mochos ao meio-dia. As horas em que eu costumo ver mochos é nas 2 primeiras horas a seguir ao nascer do sol, portanto às 7, 8 da manhã, ainda estão ali de fora a apanhar um banhinho de sol, ou então ao final da tarde,
quando faltam 2 horas para escurecer, eles já pousam assim nas ruínas ou nos postes à espera que anoiteça. Mas não é muito habitual, eles a meio do dia estão recolhidos. É relativamente raro ver um mocho galego ao meio-dia. Às 6 da tarde, ou às 7, ou às 8, depende da época do ano, já é habitual. Característica logo que salta aqui à vista, olhos amarelos. Recordem aquilo que eu disse há pouco sobre o tamanho, sobre a cor dos olhos, da íris concretamente. Portanto, a Coruja das Torres tem os olhos pretos, o mocho galego tem os olhos amarelos. E quando nós vemos até uma fotografia para tentarmos perceber que espécie é, olhar para a cor dos olhos permite-nos logo ver, olha, se tem um olho amarelo não é Coruja das Torres. Claro que há outras espécies com os olhos amarelos, mas dá-nos logo uma pista por exclusão de partes. Depois há a questão do tamanho. A Coruja das Torres é do tamanho de um búteo, o mocho galego é do tamanho de um pombo. É pequeno, portanto, é malhado, tem esta plumagem castanha. Recordem que a Coruja das Torres é branca por baixo, este mocho é castanho, assim, com estas pintas brancas, mas a plumagem é globalmente castanha. E os olhos amarelos, como eu referi, e têm hábitos parcialmente diurnos. Embora eles também sejam muito ativos à noite, eles começam a atividade, como eu disse, umas 2 horas antes do pôr do sol, e é frequente vê-los ao crepúsculo, pousados em postes, por exemplo, e só se vão deitar depois do dia nascer. Por isso aparecem assim já com estar assim um bocadinho encenado, mas portanto, têm este horário mais alargado, o que faz com que sejam mais fáceis de ver do que a Coruja das Torres. O nome científico é Athena noctua. Eles ocorrem por todo o território do continente, mas são claramente mais frequentes no sul do país, em especial no Baixo Alentejo e no Algarve. É a zona que tem maiores densidades, embora ocorram no resto do território, mas no resto do território vemos 1 ou 2, e no Baixo Alentejo e no Algarve, em certas zonas, por exemplo, em olivais velhos, ou em zonas com ruínas e montes de pedra, às vezes conseguimos ouvir 4, 5, 6 ou mais a responder uns aos outros. Portanto, no sul do país, claramente são mais abundantes. Eles fazem ninhos em cavidades de árvores ou cavidades de edifícios, e por isso é que eles gostam muito de olivais velhos, porque as oliveiras velhas são árvores bastante esburacadas. Mas também aparecem, por exemplo, nas planícies ao pé de Castro Verde, há aqueles amontoados de pedras, que são amontoados, muitas vezes, os campos que são agricultados têm pedras espalhadas, então essas pedras são recolhidas e amontoadas, faz-se assim umas mini pirâmides, tem buracos lá no meio, e eles gostam desses sítios também para se recolherem e para edificar. Edifícios arruinados, também em meio rural, buracos de árvores, como eu disse, esse tipo de cavidade. Também podem nidificar nas aldeias, por isso às vezes vê-se mochos no topo de edifícios. Edifícios arruinados são bons porque têm buracos, portanto, uma espécie que nidifica em cavidades gosta de edifícios com buracos. Como eu disse também, é uma espécie que frequentemente vemos pousada nos postes à beira da estrada. Quando vamos assim a viajar ou ao cair da tarde, é frequente ver o mocho pousado na estrada. Depois temos a coruja do mato, que é a terceira espécie comum. A coruja do mato é uma ave florestal, o que significa que habita em bosques. Bosques de todo o género, mas normalmente com árvores grandes, árvores de grande porte. Pode ser pinheiros, pode ser sobreiros, pode ser carvalhos, pode ser eucaliptos, pode ser parques urbanos com as mais variadas árvores exóticas. Tem que ser árvores grandes, quanto maiores melhores, para esta espécie. Portanto, é uma espécie que nós encontramos com relativa facilidade em meio florestal e com relativa dificuldade fora do meio florestal. Primeira característica, olhos negros. Portanto, eu volto a salientar aqui a questão da cor dos olhos. Portanto, a Coruja das Torres também tem os olhos negros, como eu disse há pouco, mas a Coruja das Torres é branca por baixo, não é castanha. Esta espécie é castanha, com estas riscas, portanto, é assim, tem também uns tons claros, mas com riscas escuras, e tem esta plumagem castanha acinzentada, como se pode ver. Tem um disco facial escuro, cinzento, não é branco como o da Coruja das Torres. A Coruja das Torres tem um disco branco em forma de coração. Esta tem assim um disco mais oval e com os olhos pretos. Está pousada numa árvore, que é o habitat habitual destas espécies, uma ave florestal, como eu disse, e é uma espécie que, embora seja mais difícil de ver, porque elas não pousam com tanta frequência em postes à beira da estrada, podem fazê-lo, mas não é habitual, mas é uma espécie vocalmente muito ativa. Elas fazem o seu chamamento, que é um e depois a seguir, depois deste fazem um trêmulo, assim uma nota tremida. Primeiro uma nota contínua, depois uma nota tremida, que é a sequência que nós podemos reconhecer. E esta coruja canta praticamente todo o ano. Elas são talvez um bocadinho mais silenciosas no final do verão,
Em agosto, setembro cantam menos, mas durante o resto do ano cantam muito e é uma espécie relativamente fácil de ouvir durante a noite. É muito raro elas cantarem de dia. Já ouvi uma ou outra vez, às vezes a cantar assim a meio da tarde, mas aí cantam só uma vez e depois calam-se. Enquanto que durante a noite podem estar imenso tempo a cantar e a responder umas às outras. Portanto, é uma espécie que nós conseguimos ouvir e depois, claro, se formos à procura delas, conseguimos, às tantas com sorte, vê-las a voar de umas aves para as outras. Tem um voo silencioso, mas imagina, numa noite de lua cheia, porque elas também só começam em atividade normalmente quando já está mesmo escuro. São também de hábitos noturnos. Mas numa noite de lua cheia nós conseguimos ver os vultos delas a voar. É uma questão de irmos experimentando. Não é uma espécie muito fácil de ver, mas como são bastante comuns, acabamos por conseguir encontrar. Portanto, hábitos noturnos, mas por vezes canta durante o dia. O nome científico é Strix saluco. Ora, sobre esta espécie há uma curiosidade adicional que muita gente não sabe, mas que eu vou aqui também referir, e até para quem tira fotografias e tem fotografias desta espécie, há um aspecto que é curioso olharem para as fotografias e verem, porque esta espécie tem duas formas, que são estas duas formas que estão aqui. Tem esta forma, que já viram na imagem anterior, que chamamos a forma cinzenta, que a plumagem tem tons castanho-acinzentados, e depois temos esta forma com tons mais quentes, que é aquela que podemos chamar a forma ruiva. Em inglês isto será grey e esta é rufous, portanto é ruivo, arruivado, avermelhado. Eu digo cinzento e ruivo. Portanto, depois há umas intermédias que são um bocadinho mais raras, mas essencialmente temos estas duas formas, as cinzentas e as ruivas. Portanto, quem já tiver fotos de Coruja das Torres e tiver curiosidade pode sempre ir agora olhar para as fotos que já tirou e tentar ver se elas são cinzentas e ruivas. Portanto, aqui à esquerda um exemplar da forma cinzenta, à direita um exemplar da forma ruiva. Eu andei à procura na bibliografia para ver se encontrava informação sobre qual destas formas é que é mais frequente. Não encontrei dados muito conclusivos. Em relação a Portugal não encontrei nada. Portanto, seria uma sistematização que seria necessário fazer. Mas, daquilo que eu encontrei, eu percebi que quando andamos para norte e para leste na Europa, portanto, em direção à Escandinávia e à Rússia, as cinzentas são muito mais frequentes e as ruivas são relativamente escassas. Portanto, as cinzentas chegam a ser 80%, 90%. Mas quando vimos para o oeste, tipo a Inglaterra ou Espanha, aí já está mais ou menos equilibrado. Portanto, não são dados muito conclusivos, portanto, isto é apenas uma indicação, mas será tipo, se calhar, metade por metade. Eu não tenho dados em relação a Portugal, eu já vi, das vezes que eu vi bem, já vi a forma cinzenta. A forma ruiva não me lembro de ter visto, já vi fotografias, como esta que está aqui, mas como eu disse, nem sempre é possível apreciar bem estas características quando vemos só o vulto a voar. Agora, em fotografia é mais fácil. E, portanto, fica também esta curiosidade para quem se interessar por estas questões da plumagem e até quem quiser juntar mais fotografias pode tentar perceber. Há, como eu disse, umas formas intermédias, mas eu não consigo descrever muito bem como é que elas se caracterizam, portanto, seria um aspecto que seria necessário explorar melhor para perceber como é que se identificam as formas intermédias, mas de qualquer forma está já aqui esta indicação adicional. Agora, passamos para as 4 espécies pouco comuns, que são 4. Temos o mocho pequeno de orelhas, o bufo real, o bufo pequeno e a coruja do naval. Ao contrário das 4 espécies anteriores, que são relativamente fáceis de encontrar, e quando eu digo relativamente fáceis é se alguém for sair à noite para ver rapinas noturnas em habitat favorável, dependendo da zona do país e do habitat, mas consegue-se mais ou menos encontrar as 3 espécies anteriores em qualquer dia que vamos procurar rapinas noturnas. Com estas 4 espécies que se segue não é bem assim, são um bocadinho mais difíceis de encontrar, ou porque têm uma época de ocorrência, ou porque têm uma distribuição geográfica restrita, ou porque são, de uma forma geral, pouco abundantes. Mas isso não significa que sejam raras, são menos comuns que as anteriores e com algumas especificidades que vamos falar. Vamos começar pelo mocho pequeno de orelhas. Este é um mocho, portanto, é de pequenas dimensões. Aliás, um parênteses para dizer, a diferença entre mocho e coruja é que os mochos são pequenos e as corujas são grandes. Só para clarificar, porque quando eu era pequeno eu aprendi um conceito errado, que era que os mochos tinham orelhas e as corujas não tinham. Mas isto é uma tradução incorreta do francês, porque os franceses chamam hibou aos que têm orelhas e chouette aos que não têm. Portanto, o mocho galego, como não tem orelhas, eles chamam chouette chevês. Chamam chouette porque não tem orelhas.
mas isto não pode ser traduzido em português para mocho e coruja, portanto não temos esse conceito. Mochos são as espécies de pequena dimensão, como o mocho galego e o mocho pequeno de orelhas, e depois corujas são os maiores, sempre depois há alguns que se chamam bufos, porque o som deles se assemelha a um bufar, mas em termos de tamanho correspondem às corujas e não aos mochos. Ora, o mocho, já vimos o mocho galego, temos agora o mocho pequeno de orelhas. O mocho pequeno de orelhas ainda é ligeiramente mais pequeno que o mocho galego. A diferença não é muito grande, mas é mais pequeno. Eu diria que é talvez o tamanho do melro, um pouco mais. Também tem os olhos amarelos, portanto, esta característica não nos permite diferenciá-lo do mocho galego, porque ambas são de pequena dimensão e têm os olhos amarelos. Mas o padrão de cores é diferente. O mocho galego é castanho, também assim com pintinhas brancas, e este tem um tom mais uniforme com umas riscas escuras. Eu não tenho aqui fotos, mas sei que no mocho pequeno de orelhas também há duas formas, tal como na coruja do mato. Há uma assim mais cinzenta, como esta que vemos aqui, e há uma mais acastanhada, arruivada. Esta ave que está na foto da esquerda não se vê muito bem, mas pelos tons parece ser assim uma dessas formas mais arruivadas. Eu não consegui encontrar fotos que ilustrassem bem os tons e também não sei qual das duas é mais frequente. Mas, portanto, no caso do mocho pequeno de orelhas também encontramos esta variação de formas. Portanto, é um mocho muito pequeno, com os olhos amarelos, e depois uma característica extremamente interessante que é o seu canto aflautado. O canto é uma nota simples, que é tut, tut, que é repetido de 3 em 3 segundos, com uma cadência que se pode prolongar durante horas. É um canto extremamente característico, que faz lembrar um som aflautado. Se procurarem em sites, hoje em dia há vários sites que têm sons de aves, o mais conhecido é o Xenocanto, com X, Xeno-canto, que tem sons de quase todas as aves do mundo, e é tipo um arquivo que vai sendo reforçado por contributos dos utilizadores, e se procurarem no Xenocanto e meterem lá o nome do mocho pequeno de orelhas, que é Otis Scopes, vão encontrar ficheiros de canto que é possível ouvir. Tal como a maioria das espécies de rapinas noturnas tem hábitos noturnos, portanto é uma espécie que é ativa de noite, e portanto é mais facilmente localizado pelo som. O nome científico é Otis Scopes. Ora, sobre o Otis Scopes há umas coisas adicionais que eu gostava de referir. O primeiro tem a ver exatamente com o canto. O canto é muito característico, este som aflautado, que é uma nota simples, que é repetida de 3 em 3 segundos. Embora este som não se confunda com nenhuma outra rapina noturna, tem um grande problema, é que se confunde com um sapo, que eu já vou explicar a seguir. O mocho pequeno de orelhas às vezes canta em dueto, ou seja, está um a cantar numa árvore e depois outro a responder na árvore ao lado, portanto às vezes ouvimos dois a cantar em simultâneo. Então, o que eu ia dizer é que o canto se confunde muito facilmente com o do sapo parteiro. Portanto, há um anfíbio em Portugal, que é o Halites obstetricans, que tem um canto muito parecido com o do mocho pequeno de orelhas. E, portanto, se nós não o conhecermos bem, ouvimos o canto do sapo e pensamos que é um mocho pequeno de orelhas. É parecido, tem que se aprender um bocadinho a distinguir, com experiência consegue-se distinguir. Eu distingo da seguinte forma. Primeiro, o canto do mocho normalmente vem de uma árvore ou de um poste. O canto do sapo, quando nós nos aproximamos, vem do chão. Nós aproximamos e vemos que aquilo vem do meio das ervas. Segundo, o do sapo normalmente só se ouve a 10 ou 20 metros e o do mocho conseguimos ouvir a 300 ou 400. Portanto, nós começamos a caminhar e percebemos que o som está bastante longe, é um mocho. O do sapo só se ouve a pequena distância. E terceiro, o do mocho tem um timbre diferente, parece uma flauta, enquanto que o do sapo, embora tenha a mesma cadência, parece quase uma máquina, um dispositivo eletrónico a fazer pip, pip, portanto não parece o som de uma flauta, mas isto requer um bocadinho de experiência. Também há sites na net, há um site sobre anfíbios que tem exemplos com o canto do Halites obstetricans. O Halites obstetricans, que é o sapo parteiro, ocorre na metade norte do país. Na metade sul temos um parente próximo que é o sapo parteiro ibérico, meridional, que é o Halites cisternasi. Também tem o mesmo problema. Portanto, tem um canto também parecido com o do mocho pequeno de orelhas, também com este som um bocadinho eletrónico. Também podem tentar na net procurar Halites cisternasi, que é o equivalente ao sapo parteiro na metade sul do nosso território. Portanto, fica este alerta para quando ouvirem o som o som de um potencial mocho, que convém ter a certeza que não é o sapo. Como eu disse, o canto do sapo vem do chão e as notas são ligeiramente mais curtas. Aqui eu incluí um mapa. Este mapa é do Atlas Nacional de Nidificantes, para mostrar um bocado a distribuição do mocho pequeno de orelhas. Este Atlas foi feito de 1999 a 2005
cada quadrado tem 10 km. Estas linhas que estão aqui são só das áreas de coordenação regional, porque isto é um mapa provisório, não tem nenhum outro significado. O que nós vemos é que a mancha dos mochos pequenos de orelhas é muito mais contínua no nordeste do território, portanto, traz os montes Ibeira interior do que no resto do país, onde eles aparecem de forma mais esparsa. Portanto, é mais comum no norte, especialmente no nordeste. Eu diria que, em particular, no distrito de Bragança, eles são bastante comuns, ocorrem nas aldeias, às vezes pousados ao pé dos telhados das casas, ou nas antenas de televisão, ou nos postes à beira das casas também, postes telefónicos, também ocorrem nas árvores. É claramente a zona mais fácil para ver o mocho pequeno de orelhas é aqui no Nordeste. Embora também ocorram no resto do país, inclusive no Algarve, no Baixo Alentejo, mas no Alentejo vemos que há aqui um grande buraco. Portanto, no Alentejo, claramente, eles ocorrem em muito menor densidade. Portanto, a forma mais fácil de encontrar o mocho pequeno de orelhas é no norte do país. E eu já acho que já observei mais vezes otoscopes ver e ouvir aqui no distrito de Bragança do que no resto do território tudo somado. Ou pelo menos é a zona onde eu já vi mais vezes, é esta aqui, porque realmente ocorrem em maiores densidades. Aqui à direita, um mapa mais recente retirado do site eBird. Portanto, este mapa da esquerda é de 99 a 2005, da direita é só os últimos 5 anos, salvo erro, é de 2015 a 2020, também para o período de abril a julho, que é a nidificação. E se vocês compararem os dois mapas, embora haja uma diferença de 20 anos, veem que a distribuição é igual. E notem que as manchas mais escuras significa maior densidade. Portanto, vemos que aqui no Nordeste, sobretudo distritos de Bragança, Guarda e um pouco Castelo Branco, a mancha é contínua. Enquanto que no resto do território é descontínua, muitos buracos aqui no Alentejo. Depois no Algarve, onde vemos também aqui uma maior densidade de bolinhas na parte de sotavento, também aparece aqui à direita, no Algarve, portanto é um bocadinho maior, mas o Nordeste continua a ser a zona do mocho pequeno de orelhas. Portanto, para quem quiser ver e ouvir esta espécie com mais frequência, é muitíssimo mais fácil de os encontrar por aqui do que no Sul. Eu lembro uma vez que fiz uma caminhada aqui ao longo de uma linha férrea desativada aqui na zona de Barca d'Alva, que fica aqui ao longo do Rio Douro, talvez há 15 anos, e foi uma caminhada que durou 2 dias e eu lembro-me de ter, o grupo todo ficou aqui a dormir ao relento ao pé de uma estação abandonada, que é a estação de Almendra, que fica no concelho de Vila Nova de Foscoa, e eu lembro-me que estava ali a dormir ao relento ao pé do Rio Douro, e perto da estação, e no telhado da estação, na antena, estava lá um mocho pequeno de orelhas, ele teve a cantar a noite inteira. Portanto, eles gostam, tal como os mochos pequenos, como os mochos galegos também gostam assim de sítios, edifícios com ruínas, porque eles também fazem ninhos em cavidades, só que no Nordeste é este mocho que nós ouvimos com mais frequência, e eu recordo-me bem de o ter ouvido a cantar a noite inteira, que é um som característico do norte da primavera transmontana. Primavera, início do verão, é normal nós ouvirmos o mocho pequeno de orelhas a cantar. Esta espécie é estival no nosso território, eles chegam normalmente em março, início de abril, e partem em setembro. Portanto, no sul do país, particularmente no Algarve, não é raro encontrarmos mochos pequenos de orelhas em migração, capturados em sessões de anilhagem, etc. Depois temos o bufo real, também chamado corujão, que é a maior das nossas rapinas noturnas, tem o tamanho talvez de uma águia cobreira, portanto é uma rapina já de grande dimensão, com 2 enormes tufos que parecem orelhas. Atenção que, nesta espécie, tal como na espécie anterior, as orelhas não são orelhas, são assim uns tufos maiores que, quando ficam levantados, dão este aspecto que fazem lembrar orelhas de canídeos, por exemplo, mas isto são apenas tufos, não tem nada a ver com a audição. É uma espécie que se caracteriza pela sua grande dimensão, olhos cor de laranja, é a primeira espécie que nos aparece até aqui com olhos cor de laranja, e hábitos noturnos também. Eles nidificam no chão ou em escarpas, portanto, junto a pedreiras, ou em saliências rochosas, ou às vezes no chão junto à base de uma árvore. É uma espécie extremamente arisca, e é arisca talvez porque durante muitos anos foi muito perseguida. Eu creio que hoje em dia as populações estão um bocadinho melhor, estão em recuperação. Eles ocorrem de norte a sul do país, sendo talvez um pouco mais frequentes na metade interior, na Bacia do Douro Internacional, no Tejo Internacional e no interior alentejano, embora ocorram noutras zonas do país, mas continua a ser uma espécie muito esquiva e de hábitos noturnos. Portanto, muito grande, com estas orelhas. Eu pus orelhas entre pelicas para salientar o facto de que não são orelhas, apenas são tufos que fazem lembrar orelhas, e os olhos cor de laranja. Tal como a maioria das espécies têm hábitos crepusculares e noturnos. Eles têm um canto engraçado que é uhu, como se fosse o HU. Aliás, o nome da cola, o HU, que é uma marca conhecida de cola,
foi dado precisamente inspirado no canto desta espécie. O nome desta espécie em alemão é Uhu, U-H-U, portanto escreve-se mesmo assim. E, portanto, é uma onomatopeica. E então isso serviu de inspiração a essa marca comercial. Em Portugal nós chamamos bufo, precisamente porque este parece que ele está a bufar. Esta espécie começa a nidificar durante o inverno, começa a nidificar muito cedo, e é agora precisamente em dezembro e janeiro que eles são vocalmente mais ativos. Portanto, ao cair da noite, em vales profundos, zonas assim recuadas ou ao pé de pedreiras abandonadas, é quando nós os podemos ouvir a cantar, é exatamente nesta altura do ano que eles são mais ativos. Cantam noutras épocas, mas esta é a altura em que é mais fácil ouvi-los a cantar. Portanto, dezembro e janeiro. O nome científico desta espécie é bubo. Falta-nos ainda ver duas espécies que são as espécies do género ásio. A primeira que vamos ver é o bufo pequeno, também chamado coruja pequena, embora este nome não se utilize tanto. É uma espécie do tamanho mais ou menos da coruja das torres e da coruja do mato, portanto uma espécie de dimensão intermédia, digamos do tamanho de um glúteo, mas distingue-se dessas duas espécies pelos olhos de cor de laranja. E tem este disco facial redondo, tem também estes tufos, vulgo orelhas, que à noite estão mais encolhidos, mas durante o dia, às vezes, quando ele está assim a dormir, estão levantados. Portanto, aqui vemos um bufo fotografado à noite, creio que na Lesíria de Vila Franca, que eles também aparecem lá no meio das corujas das torres. E aqui à direita um que estava a descansar durante o dia numa árvore. Portanto, é uma rapina de tamanho médio, tem as tais orelhas, mais uma vez entre aspas, e os olhos de cor de laranja. É uma espécie de hábitos estritamente noturnos e com uma dificuldade acrescida, é que esta espécie praticamente não canta. É uma espécie muito silenciosa. Eu posso dizer-vos que observo aves há 33 anos, já fiz imensas saídas noturnas para procurar as mais variadas aves e em toda a minha vida só ouvi um bufo pequeno a cantar uma vez. Uma única vez e durante 1 minuto só. Portanto, foi em março, há coisa de uns 18 anos, na Beira Baixa, perto do Fundão, enfiei-me lá por uns vales, lá para o meio das serras, e a certa altura eu começo a ouvir uns chamados. Primeiro até pensei que era uma coruja do mato, mas não fazia a nota trêmula, estava só a fazer a nota simples, que é repetido assim muitas vezes, ouvi durante 1 minuto e depois calou-se. Foi a única vez que ouvi, e não conheço muita gente que tenha ouvido. É uma rapina noturna que é extremamente discreta nas suas vocalizações. Como é que eles se veem então? Bem, há 3 formas de os ver. Uma é ir à Lesíria à noite, que eles às vezes aparecem lá pousados no meio daquelas corujas das torres, aparecem também assim uns bufos pequenos nos postos. Outro é encontrá-los em dormitórios diurnos, que às vezes, hoje em dia, cada vez mais acontecem em meio urbano. Há diversas vilas e cidades portuguesas em que eles aparecem nas árvores dos jardins públicos e ficam lá a repousar. E o terceiro, que é talvez a forma mais engraçada, é através do chamamento dos juvenis. Os juvenis, quando saem do ninho, começam a fazer uns chamados muito agudos que parecem uns gatinhos a miar. E durante cerca de 1 mês, eles chamam intensamente durante toda a noite. E é dessa forma que nós os conseguimos encontrar. E eu já por diversas vezes encontrei famílias de bufos pequenos detectadas exatamente pelos chamamentos dos juvenis. Isso dura cerca de 1 mês. Eles saem do ninho, continuam a chamar, depois há um dia em que se calam e a partir daí deixamos de os ver. Portanto, é uma espécie muito discreta. Essa altura dos chamamentos dos juvenis, que tipicamente é em maio, às vezes abril, geralmente maio, às vezes um pouco mais tarde, junho, julho, pontualmente agosto, se a nidificação por alguma razão começar mais tarde, mas eu diria que o melhor mês para encontrar juvenis de bufo pequeno a chamar é no mês de maio. Na Lesíria não tenho a certeza de quando é que aparecem, mas penso que aparecem ao longo de todo o ano. Portanto, como eu disse, o canto é raramente ouvido e os chamamentos dos juvenis são a forma que torna talvez mais fácil de encontrar esta espécie. O nome científico é Asiotes. A primeira vez que eu encontrei esta espécie foi em 1992, no estuário do Tejo, na zona de Pancas, que eu já referi anteriormente. Eu, na altura, nunca tinha visto. Já tinha visto na bibliografia, já tinha saído o primeiro Atlas Nacional, que era uma espécie muito difícil de encontrar. E um dia, em abril de 1992, 93, eu fui dar uma volta ao estuário do Tejo para encontrar noite e voz à noite, e a certa altura começo a ouvir assim uns miados, pareciam os gatinhos, como eu falei.
eu começo lá a andar por meio dos pinheiros e a certa altura vejo que esse miado estava a 2 metros de mim, olho para o meu lado e à altura dos olhos, no ramo de um pinheiro, estava um juvenil de bufo pequeno a chamar. Ainda tinha assim restos de penugem, portanto não estava completamente emplumado. Eram 2 ou 3, estava a chamar mesmo ali ao pé de mim, portanto eles já tinham saído do ninho e foi assim que eu encontrei o bufo pequeno. Na altura não sabia muito bem onde é que ocorria, porque há 30 anos havia muito menos informação do que há hoje sobre a distribuição das aves. E, portanto, havia algumas espécies que eram um bocadinho enigmáticas. Esta era uma delas. Depois, posteriormente, eu, em prospecções noturnas que fiz no Alentejo e no Ribatejo, encontrei bufos pequenos mais vezes a chamar, também assim em abril e maio. E, como disse, é a altura mais fácil para os encontrar. Chegamos à última espécie, que é a coruja do naval. A coruja do naval, que eu nunca percebi porque é que tem este nome, porque primeiro não sei muito bem onde é que há navais e depois não sei se alguma vez alguém viu uma coruja destas num naval. Mas se calhar o nome mais apropriado, tendo em conta o habitat que elas frequentam, seria a coruja do sapal. Mas pronto, este nome ficou e continua a ser utilizado. Coruja do naval é do tamanho da espécie anterior, portanto do tamanho do bufo pequeno, é uma coruja de tamanho intermédio, tem os olhos amarelos, ao contrário da espécie anterior que tinha os olhos cor de laranja, esta tem os olhos amarelos. E este aspecto é um aspecto muito engraçado. A primeira vez que eu vi uma coruja do naval, que também para mim era mais uma espécie enigmática, que eu só conhecia dos guias, eu fui ao estuário do Tejo com um amigo meu, estamos em outubro de 1990. Para quem conhece a Lesíria, há uma zona ao pé de uma casa agrícola que se chama As Marinhas da Saragossa, fica um bocadinho a norte do Evoa, e aquilo tem lá uma sede de tamargueiras, e nós estávamos a andar ao pé dessa sede de tamargueiras e de repente sai de lá uma coruja do meio da vala e pousa assim nas tamargueiras a olhar para nós. E eu, na altura, nunca tinha visto. Só tinha visto as 3 espécies mais comuns que eu referi. Não tinha visto nem bufo pequeno, nem moço pequeno de orelhas, nem bufo real, nem a do naval. E esse bicho salta da vala, pousa ali na tamargueira a 10 metros de nós, a olhar para nós, e eu fiquei assim a olhar para o bicho, e o meu comentário, que enfim, resulta obviamente da minha inexperiência na altura, eu disse para o meu amigo, olha um Asiwatch, o Asiwatch que é a espécie anterior, que é o bufo... e o bufo, que é o bufo pequeno. E ele respondeu, não, é um Otoscopes, respondeu. E nós ficámos ali um bocado a discutir qual das espécies é que era. E então o meu argumentário era, eu dizia que era Asiwatch porque o bicho era grande. Claramente era grande, o Otoscopes é um bicho pequeno. E ele dizia que era Otoscopes porque tem os olhos amarelos. Reparem na questão do pormenor dos olhos. É claro que eu só estava a usar o tamanho, não estava a usar a cor dos olhos. O meu amigo estava a usar a cor dos olhos, mas não estava a usar o tamanho. Portanto, estávamos ambos errados, né? Depois, obviamente, o bicho ainda ficou ali um bocado a olhar para nós antes de desaparecer e lá chegámos à conclusão que era uma coruja do naval, até porque isto aconteceu em pleno dia. Esta espécie, ao contrário da espécie anterior, é uma espécie de hábitos diurnos. Ela é ativa à noite e de dia. Vê-se à noite na Lesíria, noutros sítios, mas é uma espécie que com alguma frequência se vê caçar de dia, especialmente ao fim da tarde. Portanto, tem este aspecto, assim, castanho de cera pintado, mas os olhos amarelos. É a única coruja de tamanho médio com os olhos amarelos, porque as outras espécies que nós vimos com os olhos amarelos foram os mochos. E as outras corujas e o bufo pequeno têm os olhos ou pretos ou cor de laranja. Portanto, uma coruja de tamanho médio com os olhos amarelos é uma coruja do naval. Recapitulando, é uma espécie invernante, ela aparece em Portugal durante o inverno, portanto, grosso modo, outubro a março, e tem hábitos parcialmente diurnos. Frequenta zonas úmidas, portanto, é mais comum no litoral, os grandes estuários, lagoas costeiras, embora possa aparecer pontualmente no interior. Portanto, invernante, hábitos parcialmente diurnos e olhos amarelos. O nome científico, Asioflameus. Eu incluí aqui alguma informação adicional que me parece bastante útil. Primeiro vou mostrar uma foto em voo, que eu encontrei também no eBird. Esta foto em voo, que é uma imagem típica da coruja do naval a voar durante o dia, isto neste caso foi no estuário do Douro. Aqui até se vê os olhos amarelos, mas se a coruja estivesse mais de lado nós não íamos conseguir ver. E se não víssemos a face, este padrão de asa pode ser, à primeira vista, enganador, porque o Asiwatch, que é o bufo pequeno, também tem esta vírgula preta. Se vocês virem num guia, tanto um como o outro tem esta vírgula preta e, portanto, a pessoa pode chegar ao guia, tem a vírgula preta, é um bufo pequeno. Mas tanto o Asiwatch como o Asioflameus, portanto, o bufo pequeno ou a coruja do naval, tem esta vírgula preta. A diferença está na extremidade. É que a coruja do naval tem toda esta extremidade preta com esta barra preta larga, enquanto que o bufo pequeno, de que eu não consegui arranjar nenhuma foto em voo, porque é muito difícil vê-los a voar de dia, mas não tem esta extremidade toda escura. Tem umas barrazinhas muito fininhas que tornam a extremidade da asa bastante mais clara. Portanto, se virem uma coruja destas a voar,
prestem atenção à extremidade da asa, porque é uma chave útil para distinguirem voo se não conseguirem ver a cor dos olhos, que neste caso se vê que é amarelo. Portanto, cor dos olhos e a extremidade da asa. Claro que o facto de estar a voar de dia dá logo uma pista que será uma coruja do naval, mas não é impossível que apareça um bufo pequeno a passar à nossa frente durante o dia se tivesse sido espantado de algum lado. Portanto, fica aqui esta indicação também. Por fim, uma nota complementar. Eu incluí aqui este mapa do Atlas Espanhol de nidificantes, que foi publicado há coisa de 15 anos. Embora a coruja esteja dada como invernante no nosso país, eu achei interessante salientar que há uma população nidificante em Espanha não muito longe da nossa fronteira. Estas bolinhas referem-se à época de nidificação. É aqui nesta zona. Esta zona corresponde aqui à transição entre esta província é Zamora, esta é León, esta é Valladolid, esta é Palência. Portanto, está aqui mais ou menos... Isto aqui são as famosas lagunas de Vila Fáfila, na província de Zamora. Será aqui nesta zona, entre Zamora, León, aqui para esta zona, há aqui uma população não desprezível, porque vemos aqui uma data de bolinhas. Depois há mais bolinhas dispersas pela península, mas esta é a população mais importante. Este Atlas já tem 15 anos, mas eu fui buscar ao eBird a informação para os últimos 5 anos, da época de reprodução, portanto, abril a julho. Isto é só os últimos 5 anos, e reparem, nos últimos 5 anos voltamos a ver aqui na mesma zona, aqui entre León e Valladolid, Zamora será para aqui, Salamanca, portanto há aqui claramente um núcleo, que é o mesmo que havia no Atlas feito há 20 anos, e portanto, embora elas sejam invernantes em Portugal, há aqui uma população que é residente. E quem sabe, até comparando com o Atlas, dá a ideia que elas se expandiram um bocadinho para sul, quem sabe se um dia destes elas não começam a invernar em Portugal, a nidificar em Portugal também. Temos aqui umas observações isoladas, mas isto são mesmo só isto, observações isoladas que estão registadas no eBird, são bichos possivelmente imaturos que ficaram até mais tarde e que foram observados neste período. Nenhum destes locais corresponde a sítios onde haja uma população residente conhecida. Portanto, não devemos dar demasiada importância a registros isolados aqui, tal como no resto da península são registros isolados. A parte que interessa é realmente este núcleo aqui, que não está muito longe do Nordeste Transmontano, portanto, enfim, teoricamente, se elas se expandirem, pode ser que um dia destes entrem aqui pelo Planalto Mirandês ou pela zona de Ribacoa, quem sabe, e que comecem a nidificar em Portugal. Isto só porque os guias de campo às vezes dão a espécie só como invernante para a Península Ibérica e que vêm lá do norte da Europa e das Ilhas Britânicas e vêm por aí abaixo, mas parece-me interessante salientar que há uma população nidificante na Península, fica também aqui esta informação. Último slide é, então, este quadro resumo, que mostra aqui, faz o comparativo entre as 7 espécies de que nós falamos. Temos aqui a coruja das torres, o mocho galego, a coruja do mato, o mocho de orelhas, ou o mocho pequeno de orelhas, bufo real, bufo pequeno e coruja do naval. Temos aqui uma coluna que nos ajuda a separar as espécies por tamanho. Temos uma espécie grande, que é o bufo real, como eu disse, é assim do tamanho mais ou menos de uma águia cobreira. Temos 4 espécies médias, que são a coruja das torres, a coruja do mato, o bufo pequeno e a coruja do naval, que são do tamanho de um búteo, aproximadamente, e 2 espécies de pequena dimensão, que são os 2 mochos. Depois há a questão da cor dos olhos, que também é útil para identificar. Há espécies com os olhos amarelos, cor de laranjas ou pretos, como eu já fui explicando, está aqui também no quadro resumo. Depois a questão dos tufos, a que por vezes chamamos orelhas, mas como eu já referi, não são verdadeiramente orelhas. E então há 4 espécies com tufos, que é o mocho de orelhas, o bufo real, o bufo pequeno e a coruja do naval. Embora na coruja do naval esses tufos são muito pequeninos e muitas vezes estão recolhidos e não se vêem. Às vezes há algumas fotos que aparecem que têm os tufos levantados, mas são muito mais curtos que nas outras espécies e por isso é que nem sempre são visíveis, mas a espécie tem tufos. Enquanto que estas 3 espécies, que são as 3 espécies mais comuns, não têm qualquer tufo. E por fim a questão da distribuição, ocorrem todas no continente. A coruja das torres ocorre também na Madeira, o bufo pequeno ocorre nos grupos central e oriental dos Açores, e depois a questão da migração, que é o mocho pequeno de orelhas é estival, a coruja do naval é invernante e as outras são residentes. Em resumo, se nós considerarmos o tamanho da ave, a cor dos olhos, a existência ou não de tufos e a distribuição, e tendo em conta a época do ano, no caso das espécies migradoras, estes são os critérios que nos ajudam a fazer uma correta identificação destas espécies. Para além disso, há também a questão da distribuição, que não é absoluto, mas ajuda-nos um bocadinho a saber onde é que podemos encontrar mais facilmente as várias espécies. Com isto, termino esta apresentação e estou à disposição para quaisquer questões que queiram colocar.